Era uma tarde de outono, com as folhas secas bailando no quintal e um friozinho que começava a anunciar o inverno, quando Dona Elsa se viu, mais uma vez, sozinha à mesa. O café esfriava na xícara, e o silêncio da casa parecia mais pesado a cada dia que passava desde que seu Alfredo partira. 15 anos de um casamento bom, de companheirismo, de uma rotina previsível e acolhedora que agora se convertia em um vazio gelado, um lembrete constante da ausência. Dona Elsa tinha seus filhos, Marisa e Pedro, que a visitavam sempre que podiam, mas a solidão da noite, as manhãs sem um bom dia, essas eram batalhas que ela enfrentava sozinha, com um nó na garganta. A vida na terceira idade, muitas vezes ela nos surpreende com a quietude que não pedimos, mas que teima em nos abraçar. Elsa vivia de sua pequena aposentadoria e da pensão do marido, o suficiente para uma vida modesta, sem luxos, mas sem grandes apertos. Seus maiores tesouros eram as lembranças de Alfredo e o carinho dos filhos, ainda que o coração, de vez em quando, suspirasse por uma mão para segurar, um olhar para cruzar, uma história para compartilhar na beira da cama. Foi então que seu Jorge apareceu. Chegou ao bairro como quem não quer nada, um homem um pouco mais novo que ela, talvez uns 10 anos, mas com um sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar a alma de Elsa. Um recém-chegado, viúvo também, segundo ele. Conheceram-se na padaria, num desses encontros casuais que o destino tece sem que a gente perceba. Ele a ajudou com uma sacola pesada e a conversa fluiu leve, despretensiosa. Depois vieram as flores, os convites para um café na praça, os passeios no fim de tarde. Seu Jorge era atencioso, galante, preenchia os espaços da vida de Elsa com palavras doces e gestos de carinho. Ela se sentia viva de novo, o coração de menina pulsando com uma alegria que há muito julgava perdida. As borboletas no estômago, quem diria, voltaram a voar. Marisa e Pedro no início ficaram apreensivos. Mãe, cuidado, diziam. Marisa, com aquele tom de quem já viu muito da vida. O senhor parece muito bom para ser verdade, completava Pedro, preocupado com o patrimônio da mãe, aquela casinha que fora construída com tanto suor. Mas Elsa, embriagada por essa nova paixão, afastava as preocupações. O amor não tem idade, meus filhos, dizia ela, com um brilho nos olhos que eles não viam há anos. E de fato, a felicidade da mãe era inegável. Ainda assim, o destino traiçoeiro, como um rio caudaloso, preparava uma reviravolta que ninguém esperava. Uma manhã, o telefone tocou. Era um escritório de advocacia, informando sobre um antigo investimento de seu Alfredo, feito há décadas, que havia finalmente rendido. Uma apólice de seguro de vida, ligada a um fundo de investimento que ele mantinha em segredo, como uma poupança para os tempos difíceis. O valor era considerável, muito mais do que Elsa sequer sonhava possuir. Uma pequena fortuna que garantiria sua velhice e ainda daria conforto aos filhos. Uma mistura agridoce de sentimentos tomou conta dela. A surpresa, a gratidão a Alfredo por sua prudência e uma pontada de tristeza por ele não estar ali para compartilhar aquela notícia. A notícia, claro, foi compartilhada com seu Jorge. A felicidade de Elsa era tanta que ela não hesitou em dividir a boa nova com o homem que a fizera rir novamente. Jorge ouviu com uma atenção redobrada, os olhos brilhando de uma forma que Elsa, em sua inocência, interpretou como alegria genuína por ela. Ele a parabenizou, a abraçou forte e, poucos dias depois, começou a falar em planos de futuro, de um casamento, de uma vida juntos, talvez uma casa maior, um negócio que ele sempre sonhava ter e que agora, com o dinheiro dela, poderia finalmente se concretizar. As sugestões de Jorge eram sutis a princípio, mas foram ganhando forma. Uma oportunidade imperdível para investir em um empreendimento promissor, uma empresa de turismo que ele conhecia e que daria retornos altíssimos. Ele precisava de uma quantia significativa, um empréstimo, que Elsa faria para que eles começassem a vida a dois com o pé direito. Os filhos novamente tentaram intervir. Mãe, pense bem, onde já se viu? É dinheiro que o papai deixou para a senhora, para sua segurança. Marisa suplicava. Pedro tentava argumentar com lógica, mas o coração de Elsa estava fechado às advertências. Seu Jorge a amava, ela tinha certeza. Ele jamais a enganaria. Era o amor da sua vida, a segunda chance que o destino lhe dera. E assim, em meio a juras de amor e promessas de um futuro dourado, Dona Elsa assinou os papéis. Transferiu uma parte substancial da herança para a conta de seu Jorge para que ele pudesse dar andamento ao tal empreendimento.
Acreditava nas suas palavras, nas suas promessas de que, em pouco tempo, estariam colhendo os frutos daquele investimento, vivendo uma vida de conforto e felicidade. A confiança dela era plena, total, cega. Os dias se passaram. Uma semana, 2, as ligações de seu Jorge foram ficando mais escassas, as desculpas mais elaboradas. Uma viagem de negócios urgente, um problema familiar inesperado. Até que as chamadas simplesmente pararam. A casa dele no bairro estava vazia. Os vizinhos disseram que ele havia se mudado de repente, sem avisar ninguém. O coração de Elsa, que antes bailava de alegria, agora se apertava em um frio que não vinha do outono, mas da alma. A verdade, cruel e dolorosa, começou a se impor. Seu Jorge, o homem que ela amara e em quem confiara, havia desaparecido, levando consigo boa parte da sua herança. A dor não era apenas pela perda do dinheiro, que era sim um golpe duro, mas pela traição. A humilhação de ter sido enganada, a sensação de burrice, a vergonha de não ter escutado os filhos. As lágrimas de Dona Elsa, aquelas que Alfredo nunca a fizera derramar, escorriam agora copiosamente, misturadas com a raiva e o desespero. Seus filhos, embora magoados com a teimosia da mãe, a acolheram. Não houve recriminações, apenas o abraço apertado de Marisa e o olhar triste e compreensivo do dono de Pedro. Aquele abraço valia mais do que todo o dinheiro do mundo, mas a ferida era profunda. Dona Elsa ficou com menos, é verdade, mas não ficou desamparada. A parte que restou da herança, somada à sua aposentadoria, ainda lhe garantiu uma vida digna, embora com mais preocupações. A casa continuava sendo seu lar. As lembranças de Alfredo, essas ninguém podia levar. O tempo, esse mestre cruel e justo, aos poucos começou a cicatrizar as feridas. A dor da traição diminuiu. A vergonha deu lugar a uma quietude resignada. Ela aprendeu a viver com a lição. Amarga sim, mas que lhe ensinou que nem todo sorriso é sincero, e nem todo amor que se anuncia é puro. Aos poucos, o brilho em seus olhos foi voltando, não o mesmo de antes, ingênuo e apaixonado, mas um brilho de sabedoria e resiliência. Dona Elsa continuou a ter seus cafés na mesa, mas agora, às vezes, um dos filhos se sentava com ela, compartilhando o silêncio e o afeto, que no fim das contas eram os únicos tesouros que realmente importavam. O destino, meus caros, às vezes nos prega peças cruéis, mas também nos ensina a valorizar o que é verdadeiro, o que perdura, o que o dinheiro não compra e a maldade não rouba, o amor de uma família e a força inabalável de um espírito que, apesar das quedas, se recusa a ser derrubado. E assim, Dona Elsa seguiu sua jornada, mais forte, mais cautelosa, mas com o coração, ainda que marcado, cheio de uma esperança silenciosa.